Vamos ao slide seguinte. A gente falou dessas tribos indígenas, né? Falou dos principais troncos, e aqui nós temos algumas tribos indígenas e seus territórios. Algumas dessas tribos indígenas são mais recorrentes na prova de concurso, mas outras talvez você nem tenha ouvido falar, né? Porque elas não são tão famosas. Então nós temos aqui algumas tribos indígenas e onde viviam as tribos e algumas tribos e seus territórios. Então nós temos do lado as tribos indígenas, aqui deste lado, as tribos indígenas, e do outro lado nós temos a localização dessas tribos indígenas. Aqui nós temos os Tremembés, viviam basicamente no delta do Parnaíba, mas se tem notícia dos Tremembés ocupando todo o litoral, ou todo do litoral, toda a margem do rio Parnaíba. Uma das características dos Tremembés, que é muito relembrada, é a, a, a sua habilidade como nadadores. Né? Os documentos, os registros históricos comprovam que os Tremembés eram exímios nadadores. Nós temos até a história, uma lendária história de Manduladino, que liderou um movimento de rebelião indígena, que seria interessante também você pesquisar sobre o Manduladino, né, que seria uma história de um indígena que foi educado por europeus e depois retorna à sua terra natal e lidera um movimento de resistência à colonização portuguesa no Brasil, tá? Depois você pode aprofundar, porque esses textos sobre os indígenas, da cultura ou da mitologia indígena no cenário piauiense, pode aparecer também lá na tua prova de concurso. Nós temos aqui os aroaques, né, os carapontangas, os aranheses, esses aqui viviam aqui na Chapada das Mangabeiras e no Alto Parnaíba. Você vai ter essas tribos indígenas povoando as margens dos principais rios. Os acoroás, também às vezes a gente encontra a pronúncia como acroás, né? Lembrando que essas definições ou essas palavras aqui são indígenas e vão estar aportuguesada, a grafia aqui vai estar adaptada para a nossa compreensão, para a nossa língua. Acoroás, né, também aqui, vez por outra, a gente encontra a pronúncia como acroás. Os rodeieiros, nós temos aqui os beiçudos, que são da região do rio Gurgueia, das margens do rio Gurgueia. Nós temos os jaicós, os bocoreimas, né? Nós temos aqui os córcias, que viviam no Alto Gurgueia. Nós temos aqui os alongazes, os anasos, os tabajaras, que é da Serra da Ibiapava, ali na divisa com o estado do Ceará. Temos os acumes, os araiés. Então, existiam no Piauí várias tribos indígenas e essas tribos indígenas, elas circulavam. Veja aqui que os acumes e araiés, né, viviam próximo ao Rio Piauí. Então, se você puder e tiver condições de não só memorizar essas tribos indígenas, as principais tribos indígenas, e também tentar associar com os locais, as regiões onde eles habitavam, aqui no slide talvez não esteja tão bem organizada, mas no livro você vai encontrar essa organização de forma mais detalhada, de uma forma menos, menos mais organizada, né? Aqui nós temos essa organização de forma mais pontual, né? Em alguns pontos, aí você vai tendo aí onde viviam essas principais tribos indígenas, tá? Então voltemos para cá, que é importante aqui nesse slide é você entender ou tentar memorizar o máximo de número de tribos indígenas e onde essas tribos indígenas se desenvolveram.